Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Cálido mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. Vamos falar então do jogo que aconteceu em Firenze, lá no Artemio Franchi, entre um dos clubes rivais do clube que o Renan torce, a Fiorentina. Fiorentina que enfrentou a Cremonese. Olha, eu fiquei bastante surpreendido positivamente com a Cremonese, tá? A Cremonese, com todas as negatividades que podiam imperar sobre a equipe, fez um jogo, assim, eu acho que fez um jogo muito competitivo, apesar da derrota, e perdeu também por uma circunstância que a gente já conhece, né? É uma coisa inacreditável, né? Eu fiquei sabendo que ele falhou esse goleiro aí, mas eu não tinha visto. Quando eu fui ver o gol, eu não acreditei, né? Deu uma de Homem-Aranha, assim, enroscou na rede, né, meu? Meu Deus do céu. Eu tinha uma brincadeira que eu fazia com o Stephanie e com o Renan, que assim, pouquíssimas coisas são certas nessa vida. Uma delas era que o João Pedro ia salvar o Cagliari, que ele sempre salvava o Cagliari. E a outra é que o Radu vai falhar, porque o Radu vai falhar, então... E não deixou de ser, né? Porque quase na última bola do jogo, ele deu aquele lance infeliz dele sair no alto e bate com as costas. Goleiro, cara. O pior é que é um bom goleiro. E o pior é que se não fosse aquela falha, ele ia ser o nome do jogo da Cremonese, porque ele estava salvando a Cremonese. Ele fez no final, quando a Fiorentina foi para o abafa para tentar ganhar o jogo, ele fez umas 3, 4 intervenções, uma delas até uma bola parada do Birag, que a bola foi no ângulo, ele foi buscar a bola, tirou o gol da Fiorentina. Só que é aquilo, né? A infelicidade do cara. É impressionante, parece que é karma dele. Assim. Ele é assim, foi assim contra o Bolonha do Renan, né? O jogo da Inter, aquele repeteco da temporada passada. E dessa vez se repetiu, mas assim, gostei muito da atuação da Cremonese. A Cremonese soube, em certos momentos, sofrer no jogo, mas não abdicava de jogar quando tinha bola, dava as espetadas nos contragolpes. Zanimáquia fez uma partidaça, ao meu ver, um dos melhores, se não... Muito bom jogador. Exceção do senhor Gonzalo Escalante, né, que veio de um time aí de Roma, né, e o cidadão foi expulso. Quando eu vi essa notícia que ele foi expulso, eu falei, eu tô torcendo para que ele fique na Cremonese, né, e a Cremonese pague, sei lá, uns 3 ou 4 milhões para Lazio, mas desse jeito ele volta para Lazio já em janeiro, não dá. Ô Bruno, mas assim, não sei se vocês viram, cara, vendo o lance na hora, era para ter sido expulso, tomar um gancho de, sei lá, 5, 6 jogos. Nossa senhora, doeu até em mim a jogada, meu Deus do céu. Se o Kouamé tá com o pé preso, estourava a perna dele na hora, assim, é porque ele estava no movimento muito feio o lance, foi muito bem expulso, não tinha o que falar, foi muito bem expulso. Eu gostava do Escalante, né, Bruno, pelo visto. Não teve muitas oportunidades na Lazio, assim, não dava muito para dizer, mas baseando-se no que ele fez aí, foi bom que ele foi embora mesmo, mas espero que vá em definitivo, né? Eu torço. E aí, só para terminar as pontuações, para já passar para vocês, assim, do lado da Cremonese destaco o Bianchetti, que fez uma boa partida ali na defesa, principalmente o Zanimáquia e o Radu antes da falha, e o Okereke, que fez o gol de cabeça. Aí eu vou falar da Fiorentina, um dos destaques para mim ruins da Fiorentina foi o Martínez Quarta, que ficou patetando no gol do Okereke, ele ficou olhando o Okereke subir sozinho, meteu a testa na bola e fazer o gol, mas a Fiorentina teve uma partida muito boa do coletivo ali, os dois pontas, seja o Kouamé, seja o Sotil, fizeram partidaças, o Birag de novo, sendo um dos principais, se não o principal jogador da equipe, e o Milenkovic também fez uma partidaça, e o Vicenza Italiano, que deu uma de professor Pardal dessa vez e botou o Benassi para jogar de lateral direito. Aí já passa a bola para vocês aí, para vocês falarem um pouquinho do... só mais um detalhe. O Golini, o pessoal esquece aí, mas no gol da Cremonese, eu acho que o Golini falhou no gol, tá? Porque ele se adiantou demais e quase toma um gol olímpico. E depois falhou ridiculamente. É praticamente um gol olímpico. Vai lá, pessoal. Quem quiser, aí, toca a bola.
ele perdeu um pouco ficou muito tempo ali no banco do Tottenham, eu acho, né? Eu acho que ele perdeu um pouco o timing. Mas eu acho que, assim, nesse jogo em si, né, bota um destaque, assim, absurdo, né? Pelo que eu vi da partida, né, eu acho que o setor ofensivo da Fiorentina não precisa de nada, literalmente de nada, porque você vai olhar para o banco da Fiorentina no setor ofensivo é incrível, né? Eu acho que tem o Arthur Cabral, tem o Nico Gonzalez, tem alguns jogadores para entrar e o ataque já está funcionando, né? Então, é algo a ser observado. Em contrapartida, eu acho que o meio-campo da Fiorentina, né, precisa ainda de alguns reforços. O Mondragora é um excelente jogador, ele entrou muito bem, inclusive, nesse jogo, né, mas ainda precisa. É mais uma equipe italiana que precisa de um cérebro no meio-campo. Teve a estreia do Jovic, não? Atacante Jovic, que fez o gol, né? E fez um gol de atacante dominante, assim, de centroavante dominante. Lembrou muito o Vlahovic, né? Lembrou bastante, assim, sem comparações. Sim, mas é isso mesmo, é de centroavante dominante, aquele centroavante assim que você fala, cara, o cara vai fazer o gol, porque não tem como. Mas jogou com... Cara, eu imaginava o resultado do jogo, se eu fosse chutar, pelo menos uns 5-1 para a Fiorentina. A Cremonese jogou mesmo. Bateu de frente com a Fiorentina. Não foi um jogo fácil, nem um pouco para a Fiorentina. Então, acho que assim, a Cremonese fez essa boa apresentação nesse jogo. Tem que manter, né, esse padrão de jogo, mas pelo elenco da Cremonese, a Cremonese é bem fácil de identificar que se não manter esse padrão, cai. É simples, né? É bem objetivo. Tem jogadores até interessantes, mas quando você vai para a Série A pensando em contratações para a Série B, né? Como você vê o mercado da Cremonese, né? Tem alguns jogadores interessantes, mas em contrapartida tem jogadores que são rebarbas, né? Então isso complica muito a história, assim, nesse ano, pelo menos da Cremonese. A Cremonese não tem potencial aquisitivo, né? É muito difícil você conseguir contratar jogadores para disputar uma Série A. Isso naturalmente, a gente sabe, né? Vendo o Bolonha, vendo a Lazio, é complicado. Imagina para um clube que acabou de subir, né? Então a gente sabe que é complicado e em contrapartida a gente tem que saber ser maleável, pescar jogadores sem clube, oferecer contratos. Cara, o Fábricas foi pro Como. Sim. Então por que não foi para a Cremonese? Era a peça que faltava na Cremonese no jogo. Se você vai perceber, o cara que rodava a bola, não. A gente tem que depender de um meio campo, não desmerecendo o Zanimáquia, jogou muito, mas o Fábricas ali é o Fábricas, né, gente? Pelo amor de Deus. Mesmo com a idade que tem, né, no jogador que poderia acrescentar muito em times como a Cremonese, assim. Pelo amor de Deus, é óbvio. O Ribéry na Salernitana, a gente vai falar daqui a pouco, mas é a mesma coisa. Eu vou ser bem breve, porque o Stefano e o Enzo já pontuaram muito bem aí o que aconteceu, os ocorridos, né, no jogo entre Fiorentina e Cremonese. Mas para a Cremonese, todo jogo é uma final. Eu acredito que cada partida é uma final para a Cremonese. Aí você pega e você tem a chance de conseguir pelo menos um ponto contra a Fiorentina lá no Artemio Franchi, e você desperdiça essa chance por causa da falha do Radu, é um ponto que vai fazer muita falta no final do campeonato, tendo em vista que a gente já conhece o campeonato italiano, que na temporada passada, por exemplo, ficou todo mundo ali amontoado no outro na zona de rebaixamento. Um ponto para ele vai fazer muita falta no final, na reta final. Perfeita colocação. E no caso da Cremonese, tem um lateral esquerdo que já foi mencionado na Lazio, que pode ser até uma surpresa de contratação, acredito que não, o Valeri, né? Nunca vi esse jogador atuando, mas falam que ele é um bom jogador, né? Já se machucou. Já se machucou?
Já. Quem é o titular? Então já era. É o já era. Sernícola, que inclusive esteve na Cremonese com o acesso como vice-campeão da Liga BKT, fez boa campanha com a maioria dos jogadores do clube, e ele foi um dos poucos que voltou para a Cremonese, né? Porque ele estava emprestado pelo Sassuolo, aí ele voltou, foi reemprestado para a Cremonese nessa temporada. É um bom jogador, vamos ver como é que ele vai se comportar na Série A, que o nível... Qual jogador, Enzo? Desculpa, eu não vi. Sernícola. Sim. Inclusive ele jogou, mas é que assim, a Cremonese, naquele setor específico dele, o Vasquez foi muito mal no jogo contra a Fiorentina, assim, era o Chirish, né, o Chirish, que eu achava que fosse ser o ali tecnicamente pior, ele foi até melhor do que o Vasquez no jogo, apesar dos dois terem participado negativamente do gol do Jovic, né, porque o Chirish vai dar o bote, é driblado, e o Vasquez, que estava voltando, tenta cobrir o espaço e não consegue chegar a tempo, né, tenta interceptar a bola e não consegue. O meio-campo da Cremonese foi muito mal. Sim. Principalmente o Escalante, que foi expulso. Mas o que eu queria pontuar, na verdade, era o Radu, cara. Porque, assim, fala-se muito das falhas e tal, realmente tem que se falar, porque já não é a primeira vez que acontece, mas especificamente essa falha do jogo contra a Fiorentina, já era anunciado que isso ia acontecer. Se vocês repararem, se vocês tiverem a oportunidade de rever o jogo, como eu fiz, e repararem, o Radu ele faz uma sequência de saídas pelo alto erradas, que é uma deficiência que ele tem como atleta. Ele não é bom na saída aérea, coisa, por exemplo, que o Marcos... Não é um goleiro alto também, elástico, né? O Marcão, por exemplo, do Palmeiras, ele tinha esse problema, né? Ele não era muito bom na saída pelo alto. E o Radu mostrou isso claramente, vem mostrando isso claramente. Então ele já tinha dado amostras no jogo que teve uma bola que ele foi tentar socar, ele socou a cabeça do zagueiro, porque ele errou o tempo de bola. Então, assim, do Bianchetti, o capitão da equipe. Então, assim, já era um anúncio do que poderia acontecer. E aquele lance ali foi bizarro, mas você vê, ele calculou errado o tempo da bola e não teve a noção de espaço para ele conseguir fazer, né? O Renan é goleiro. É uma falha que pode, assim, nesse caso ser decisiva, muito pro mal para a Cremonese, que o ano passado com a Inter, contra o Bolonha, a Inter perdeu o título naquela partida, praticamente, né? E agora a Cremonese, sei lá, pode ser rebaixada, talvez, pode lamentar muito esse ponto aí, né? Perfeitamente, foi o que o Renan falou, que eu concordo 100%, que esse pontinho deixado aí pode ser o pontinho que falta para conseguir ali respirar, tirar a cabeça da lama ali e respirar, né? Então, vamos ver, tomara que o Radu, não sei, ele chorou copiosamente, né, depois do gol ali, já teve, acho que o Renan trouxe a informação lá no Twitter dele, lá que os torcedores pegaram no pé dele, assim, de forma bem ruim, né, Renan? Sim, nossa, as mensagens ali que ele recebeu, vou te falar, viu, cara? Foi doloroso, porque a Cremonese... É da Cremonese, por incrível que pareça. A torcida da Cremonese é muito pesada. Aí, ó, o Bernardo compartilhando aqui uma questão dele aqui, ó, vou trazer aqui. Sou goleiro e infelizmente já tive falhas parecidas com o Radu. Tomara que ele retome a confiança. Inevitavelmente... A questão, Bernardo, é que ele está usando a conta do primo dele. A questão é exatamente isso, Bruno, o psicológico, que já não é a primeira, né? E ele falhou muito. A falha dele na temporada passada contra o Bolonha custou o título da Inter, provavelmente. Eu tenho certeza absoluta que em Milão esse cara não pode andar sossegadamente, assim, pelos atos ali do Giuseppe Meazza ali. Ele tá perdido, né? Radu, te amo. Talvez não, porque os torcedores do Milan vão enaltecer ele. Depende, né? Então depende, é o que eu falei, depende do local, né? Mas é isso, pessoal. Acho que inevitavelmente a gente falou tudo. Não lembro de nenhuma outra movimentação ainda a ser efetuada nos próximos dias. Falando na Fiorentina, algo que eu li hoje, parece que a Fiorentina pode tentar contratar o Barak, né? Da Udinese, estariam em negociações assim, primárias, assim, e é uma negociação que pode acontecer. Seria muito bom, né? O Barak é bom jogador. Mas ainda não foram abertas as negociações formais, né? Saiu realmente essa... sondagens por enquanto, assim, mas pode ser que aconteça. Exatamente, tem essa informação bem lembrada.
do Napoli, o empresário, obviamente, vai querer colocar ele em outro clube, né? Também tem isso. Pô, já imaginou o Verona perder pro Napoli? Simeone e Barak na mesma janela. Não, vai Meu perder. Deus do céu. Meu perder. Deus do céu. Vai ser complicado. Bom, vamos ler mais alguns comentários aqui e pular para o próximo. Bom, o Daniel falando, sinto que esse retorno dos jogadores emprestados aos seus clubes de origem acabou descendo muito o nível da Cremonese, concordo totalmente, principalmente Fagioli, Gaetano e o jogador que inclusive já esteve muito fortemente na mira da Lazio, só que machucou as costas e não avançou, né, que é o Carnesec, o goleiro, na época que a Lazio estava procurando goleiros aí. Parece, Esses três eram os pilares da Cremonese do Fábio Pecchia. Bota o Ocoli nessa daí também, porque o Ocoli também era um jogador muito importante para a equipe. E, de fato, eles saíram, voltaram para suas equipes de origem e a Cremonese perdeu bastante o rendimento, está tendo que se reinventar agora com outros jogadores. Vamos ver como é que vai ser a Cremonese daqui para frente. Inclusive, trocou o treinador, né? O Pecchia está no Parma agora, já está fazendo um bom trabalho no Parma, mesmo com menos de dois meses do contrato. Pensou, mas o Fábio Pecchia, eu lembro dele como jogador. Ele é muito bom treinador, muito bom. Bom, o Hércules falando aqui, Luka Jovic começou mostrando para que veio, torcer para que a primeira impressão não seja enganosa. De fato, ele começou muito bem, fez uma bela partida e um belo gol. Repito, de centroavante dominante. O Bernardo falando do problema dele com lances parecidos ao do Radu. O Hércules, de novo, aos poucos, vou começando a entender a razão da Lazio ter se livrado do Gonzalo Escalante, bem na linha do que o Bruno falou. O argentino deu uma entrada criminosa no Comé, concordo plenamente. E foi algo. E essa negociação com a Cremonese foi tão assim absurda de estranha, porque o Escalante estava praticamente fechado com o Valladolid, em definitivo, assim. Só que o que acontece? O Valladolid não podia cobrir os valores que o Escalante queria. E aí entrou a Cremonese pagando, digamos, o que o Escalante queria, mas com esse adendo aí de empréstimo com opção de compra. Então, para a Cremonese ficar com o jogador, vai ter que desembolsar, sei lá, 3, 4 milhões. Espero que sim, né? Bom, respondendo aqui ao Daniel, sim, o Barak ainda é do Verona, sim, Daniel, mas tem muitos rumores aí dizendo que clubes, o Napoli foi o que mais se aproximou de negociações formais, agora está se falando também da Fiorentina. Então, é um jogador muito bom, acho que caberia até na própria... Acho que em todos os times ele caberia, mas assim, é um jogador que eu particularmente gosto bastante do futebol do Barak. Não sei se ele vai ficar muito mais tempo no Verona, não. É um jogador que tem uma desenvoltura guardada as devidas proporções, meio Milinkovic-Savic, que se movimenta bem, assim, pelos extremos, assim, é alto, né? Igual o Milinkovic-Savic, ele é alto, mas é muito habilidoso, né? O problema do Barak, que é a reposição defensiva. O Barak, acho que ele tem essa questão nele, que ele precisa aprender um pouco para se doar um pouco não tem mais essa característica de marcação. Exatamente como o Milinkovic também não tem muito. É a mesma coisa. E ele tem um outro problema, que é o problema... Ele teve um problema sério na infância dele, né? Ele tinha um problema cardíaco que dava sono nele, quase desistiu da carreira de futebol. Inclusive, a gente botou isso no Instagram certa vez. E assim, ele é um jogador que notoriamente não é um jogador de muita explosão física, que corre, tipo, Milinkovic é um jogador forte, que se entrega e tal, não sei o que, mas o Barak não é mais assim, o Barak não é tanto assim, ele é mais um jogador mais técnico, assim, de tocar a bola, aparecer... É o Ganso, né? É o Ganso. Sim, muito parecido com as movimentações do Ganso, eu diria, que é bem parecido, sim, só que eu acho que ele ainda participa um pouco mais do jogo, no geral, do que o Ganso, né? Então, mas é isso, inevitavelmente eu acho que ele não vai ser jogador do Verona por muito mais tempo, não. Assim, eu acho que, de fato, ele está se aproximando para deixar a equipe do Verona. Bom, de novo o Bernardo aqui, no final do campeonato amador, fui cortar um cruzamento pelo alto, ele contando a história dele. E fiz um gol contra. Felizmente, peguei 3 pênaltis na disputa e a minha equipe foi campeã, tá vendo? E aí, curtiram o corte?
Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativarem as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @papocalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.